Os Viltrumitas são uma raça alienígena super poderosa, originária do planeta Viltro. Eles evoluíram como uma sociedade guerreira, governada inicialmente pelo Imperador Argal, que empunhava sobre Viltrum uma dominação absoluta. Tidus, um Viltrumita que não concordava com a dominação de Argal, assassinou Argal para impedir a expansão galáctica destrutiva do Império Viltrum, iniciando uma guerra civil para encontrar um novo líder dos Viltrumitas, mas isso fez com que dizimasse metade da população Viltrumita. Em meio a esse caos, surge Trag, transformando os sobreviventes em uma força imparável focada em conquista do universo. Trag, o rei de Viltrum, foi criado desde o nascimento para ser o mais forte. Depois da Guerra Civil, assumiu o controle do Império. Sob o governo de Trag, o Império Viltrumita conquistou os sistemas solares inteiros, usando sua força brutal e tecnologia avançada para oprimir e subjugar planetas e espécies inferiores. Ele guardava o crânio de Argal como um troféu e buscava herdeiros do Imperador assassinado. Trag treinou em todas as formas de combate Viltrumita. Ele enviava Viltrumitas pelo universo. Um deles era o Nolan, o Omni-Man, um dos guerreiros de elite mais poderosos em direção à Terra, para prepará-la para a conquista do Império Viltrumita. Mas o Império Viltrumita, mesmo parecendo prosperar, sofreu um golpe devastador, mais especificamente um vírus, que foi criado pelo Viltrumita traidor Tidus. Esse vírus matou 99% dos Viltrumitas, deixando apenas cerca de 50 Viltrumitas de puro sangue vivos. Trag escondeu essa fraqueza dos inimigos e até de seus aliados, proibindo lutas internas para preservar os pouquíssimos da espécie. Um novo objetivo para os Viltrumitas surge: aumentarem sua raça pelo universo. Ele ordenou que os sobreviventes se reproduzissem com outras raças enquanto continuava suas conquistas pelo universo. Trag manteve sua expansão enviando agentes como conquista para planetas remotos. Isso é o prelúdio da história principal de Invencível. Depois na Terra, Mark Grayson descobriu seus poderes aos 17 anos, mas Nolan revela sua missão, conquistar a Terra para o Império. Traição leva a uma batalha brutal onde Mark quase acaba morrendo, mas Nolan foge e tem outro filho que no futuro se tornaria o Oliver o Kid Omni-Man. Logo depois, o conquista um Viltrumita muito brutal e violento vai à Terra. Ele é tão perigoso que até os Viltrumitas da própria espécie temiam ele. Com a ajuda de Eve, o Mark derrota ele, achando que o matou, mas o Caesar esconde o corpo dele e o conquista volta à vida e foge para o espaço. Um pouco antes disso, o Omni-Man tinha sido capturado e ia ser executado, mas é salvo por Alien e levado até a capital de colisão dos planetas. O lugar estava sendo governado por Tidus. O Omni-Man e o Alien vão atrás de armas para poderem lutar contra o Império Viltrumita. O Nolan vai atrás de uma arma que ele tinha escrevido nos seus livros. Essa arma tinha o poder de destruir planetas inteiros. A arma pertencia a um alienígena chamado de Space Racer. Eles explicam o objetivo deles, que era derrubar o Império Viltrumita, e ele aceita se juntar a essa luta. O Viltrumita Tidus conta ao Nolan que ele criou o vírus que dizimou praticamente todos os Viltrumitas. O rei de Viltrum tinha um espião que passava a ele informações sobre o que estava acontecendo. Trag via Tidus como principal causador da quase extinção da sua espécie e jurou vingança ao antigo imperador Argal. Tidus descobre o traidor, mas é atacado por Viltrumitas. Trag vai pessoalmente para matar Tidus. Eles se encontram e uma batalha intensa começa, mas a força de Trag era visivelmente mais poderosa. Eles espancam o Invencível e seus aliados. Nesse confronto, o Spacer, o Oliver, o Invencível e o Alien vão até o planeta de Viltrum e, usando a arma do Spacer, eles disparam no núcleo do planeta, desestabilizando a estrutura interna e criando uma fraqueza crítica. O impacto combinado faz o núcleo do planeta explodir, fragmentando Viltrum em pedaços gigantes que se espalham pelo espaço. Trag ficou furioso com o que tinha acontecido com seu planeta. Ele arranca a cabeça de Tidus rapidamente e massacra os aliados do Invencível, mas decide poupá-los temporariamente, já que eles precisam de todos os Viltrumitas vivos. Depois de um tempo, Trag vai à Terra com os Viltrumitas restantes e propõe uma trégua de paz com o Nolan e o Mark. Ele exige uma base na Terra para os Viltrumitas sobreviventes se estabelecerem temporariamente, vivendo entre os humanos, garantindo que nenhum humano morreria pelas mãos dos Viltrumitas. Mas isso era parte de um plano secreto de Trag, para se vingar e reconstruir o Império Viltrumita. Ele se isola no planeta Tasha, com várias mulheres, gerando uma legião de filhos híbridos treinados como guerreiros perfeitos.
Durante algum tempo, a paz realmente era verdadeira, já que durante anos os Viltrumitas não fizeram mal à Terra. Nesse momento, o Mark e a Eve tiveram uma filha, enfrentaram muitas ameaças e vilões do passado. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo mais detalhado sobre o que aconteceu em meio a esse tempo. Mas alguns anos depois, o Trag volta e fica irritado que os Viltrumitas que ele deixou na Terra não contribuíram para a procriação da sua raça. Ele vê o Nolan e a Deb e os ataca, porque para ele isso representava uma fraqueza para os padrões Viltrumitas. Ele despreza qualquer apego emocional por humanos. Nessa luta, o Trag fala que o Nolan era filho do Imperador Argal. Ele o ataca dizendo que ninguém poderia saber disso, e quando iria matá-lo, é impedido por outros Viltrumitas. Eles atacam Trag e saúdam Nolan como o novo Imperador. Trag é preso, mas Nolan decide soltá-lo e bani-lo do Império Viltrum. No exílio, os filhos de Trag nascem e crescem. Trag ordena para seus filhos irem à Terra e matarem o Invencível. Em meio a essa luta, o Oliver salva sua sobrinha, mas é morto por Trag, e recebe um funeral por seu último ato de heroísmo. Mas mesmo com tantas tristezas, havia seus momentos de felicidade. O Mark e a Eve se casam, mas a raiva de Trag ainda estava longe do fim, e os heróis sabiam disso. Uma guerra Viltrumita começa. Os Viltrumitas aliados do Nolan e os filhos do Trag lutam. Nessa luta, o Trag atravessa o corpo do Nolan, onde ele fica gravemente ferido. Os filhos de Trag percebem que ele só queria usá-los para morrerem como armas e decidem se render. O Mark leva o Trag em direção ao Sol, onde ele fica muito machucado, mas consegue finalmente matar o Trag. O Nolan, em seus momentos finais, pede para Mark liderar os Viltrumitas. A história termina com Mark sendo o novo rei dos Viltrumitas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, ativa as notificações e assista a outros vídeos do canal. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, então até a próxima. Mas espera aí, um recadinho rápido. Você já quis aprender a desenhar seu personagem de anime favorito, mas teve dificuldade sobre qual processo, fórmula utilizar? Acesse o link na descrição que eu deixei um curso de desenho para você. Você vai aprender a desenhar do zero, passo a passo, e assim você vai poder impressionar seus colegas da escola com seus desenhos. Aproveita que o valor está bem em conta, link na descrição.